Bonjour. Bom dia. Obrigado. Those are my 3 Portuguese words. Essas são as 3 palavras que eu sei falar em português. You know, I want to share some thoughts with you this morning that are very close to my heart. Eu quero compartilhar umas coisas com vocês hoje que estão muito próximas do meu coração. And it's a subject that I believe can change your life if you take it seriously. E é um assunto que eu acredito que pode mudar sua vida se você levar a sério. And I've been on a journey in ministry for over 40 years. Eu estive em uma jornada em ministério por mais de 40 anos. And I wish I'd have learned this lesson when I was much younger. E eu desejaria ter aprendido essa lição mais novo. And about 13 years ago, I wrote a book called Passing on the Baton. Cerca de 13 anos atrás, eu escrevi um ano chamado Passando o Bastão. And if you look at this picture, you see a hand held out with a running baton in the hand. Se você olhar a figura, você vai ver uma pessoa correndo com um bastão para passar. You know, races are won or lost at the handing over of the baton. Sabe, as corridas são ganhas ou perdidas através da passagem do bastão. You see, God has given each of you a baton to pass on to somebody else. Perceba, Deus deu para cada um de vocês um bastão para passar para outra pessoa. So I want to speak to 2 groups of people here this morning. Então eu quero falar de 2 grupos de pessoas nessa manhã. Those of you who God is calling to be a spiritual mother or father, Aqueles que Deus está chamando para ser uma mãe ou pai espiritual. and those of you who are being called to be a spiritual son or daughter. E aqueles que Deus está chamando para ser uma filha ou filho espiritual. Now, many years ago, I felt God called me into the ministry. Muitos anos atrás, eu senti Deus me chamando para o ministério. I was 19 years old, Eu tinha 19 anos and I was praying with a friend in a coffee house. e eu estava orando com um amigo numa cafeteria. And I had my eyes closed, and it was just this friend and I praying alone. Just a friend and I praying together. Eu estava orando com um amigo meu. And the Lord appeared to me E o Senhor apareceu para mim in a vision. em uma visão. Jesus stood right in front of me. Jesus esteve bem de frente comigo. And I looked at his face and I couldn't see Jesus' face. E eu olhava para ele e não conseguia ver o rosto dele. All I could see was like the bright lights of the sun, Tudo que eu conseguia ver era os raios luminosos do sol. but I could see the outline of Jesus' garments. Mas eu conseguia ver o contorno das vestes dele. And then in his hand was a shepherd's crook. E na mão dele tinha um cajado. And he held out this shepherd's crook to me. E ele segurou o cajado para mim He didn't say anything, e não disse nada. but in my mind I could hear what he was saying. Mas eu conseguia ouvir ele na minha mente. And he said, "This is what you will be in my hands." E ele disse, é isso que você vai ser nas minhas mãos. And that was a life-changing moment for me, E esse momento mudou minha vida. because up to that point I was studying law. I was going to be a lawyer. Porque naquele momento eu estava estudando direito, eu ia ser um advogado. But from that point on in life, I knew I was meant to be a pastor. Mas a partir daquele momento eu soube que era para eu ser um pastor. And so I completely changed my course of study and all of my life, Então eu completamente mudei o meu curso de estudo e a minha vida. and I became a pastor. E me tornei um pastor. And I love doing what I do, E eu amo fazer o que eu faço. because I think we can all serve God in various ways, Porque eu acredito que todos nós podemos servir Deus de maneiras diversas. but I love to encourage pastors. Mas eu adoro encorajar pastores. And so I started out very young in ministry. Então eu comecei o meu ministério muito jovem. I made many mistakes, Eu cometi muitos erros. but God rewarded me for at least trying to do the right thing. Mas Deus me recompensou por pelo menos tentar fazer a coisa certa. So friends, what I've discovered over the years Então, amigos, o que eu descobri nos anos is the good things come to those who persevere. é que coisas boas vêm para aqueles que perseveram. Now, God hasn't just called pastors to serve him in ministry. Mas Deus não chamou só pastores para servir Ele no ministério. He's called every one of us Ele chamou cada um de nós to have a ministry. para ter um ministério.
If you're a mother or father, you have a ministry. Se você é mãe ou pai, você tem um ministério. If you're a student, you have a ministry. Se você é um estudante, você tem um ministério. If you work in the marketplace or in business, you have a ministry. Se você trabalha no mercado financeiro ou em negócios, você tem um ministério. If you're in sport or music or the arts, Se você trabalha nos esportes ou na música ou nas artes, you have a ministry. você tem um ministério. So all of us are ministers. Então todos nós somos ministros. But pastors have a special calling on their life Mas pastores têm um chamado especial em sua vida, to help people step up into their destiny. para ajudar as pessoas a avançarem em direção ao destino delas. And that's what I want to do here this morning, E é isso que eu quero fazer aqui essa manhã. is to ask you to step into the destiny that God has for you. Pedir para vocês avançarem em direção ao destino que Deus tem para vocês. You know, once you turn your life over to Jesus, He calls you into something special. Sabe, uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, Ele te chama para algo especial. So here's the wonderful thing about being a Christian. Então aqui está a coisa maravilhosa de ser um cristão. When you turn your life over to Jesus, Quando você entrega a sua vida para Jesus, you never have to worry about your future, você nunca tem que se preocupar com o seu futuro. because He has a future specifically chosen for you Porque Ele tem um futuro escolhido especificamente para você, that nobody else has. que ninguém mais tem. The most wonderful adventure you can ever go on in your life A aventura mais maravilhosa que você poderia ter na sua vida is to turn your life over to Jesus, é entregar sua vida para Jesus. because He will take you to places and help you to meet people that you would never have met otherwise. Porque Ele vai te levar para lugares e te ajudar a conhecer pessoas que você nunca teria conhecido de outra maneira. When I said yes to Jesus at the age of 19, Quando eu disse sim para Jesus com 19 anos, I would never believe that I would be living in Australia. eu nunca achei que eu estaria morando na Austrália. I would never believe that I would be preaching to a group of wonderful people like you in Sao Paulo, Brazil. Eu nunca acreditaria que eu estaria pregando para um grupo maravilhoso que nem vocês em São Paulo, no Brasil. I would never have believed the Lord would allow me to establish a network of churches in the southern hemisphere. Eu nunca acreditaria que Deus me deixaria estabelecer uma rede de igrejas no Hemisfério Sul. You see, the Lord, by His grace, Você vê, Deus, por sua graça, has made Elaine and me a spiritual mother or father. fez de mim e da Elaine Father. pais espirituais. And we literally are mothers and fathers to people in Australia, E nós somos literalmente mães e pais de pessoas na Austrália, all over Africa, em toda a África and now in Argentina, Chile, and Brazil. e agora na Argentina, no Chile e no Brasil. So here's my point. E aqui é o meu ponto. With Christ, every day is an adventure. Com Cristo, todo dia é uma aventura. God has something planned for you that's unique and special. Deus tem algo planejado para você que é único e especial. Don't ever compare yourself to somebody else, Nunca se compare a outra pessoa, because all you have to do is be what Jesus wants you to be. porque tudo que você tem que fazer é ser quem Jesus quer que você seja. Now, many years ago, the Lord spoke to me about an important passage at the very end of the Old Testament. Muitos anos atrás, Deus falou comigo sobre uma passagem importante bem no finzinho do Antigo Testamento. It's in Malachi chapter 4, Está em Malaquias 4, verses 5 and 6. versículos 5 e 6. These are the last two verses of the Old Testament. São os últimos 2 versículos do Antigo Testamento. And I'd always been fascinated with these two verses because they never made sense to me. E eu sempre fui fascinado por esses 2 versículos porque eles nunca fizeram sentido para mim. But they're very important for what I'm going to say today. Mas eles são muito importantes para o que eu vou dizer hoje. And here's how the passage goes. E é assim que é o versículo. I will send you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord. Eu vou mandar para vocês o profeta Elias antes do grande dia do Senhor. And he will turn the hearts of the fathers to the children, E ele tornará and the children to the fathers. o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
or else I will strike the land with a curse. Caso contrário, eu vou amaldiçoar a terra. Now, I'd always pondered, what do these verses really mean? Eu sempre ponderei o que esses versículos significam. And then the Lord showed me this was to be part of my life's message. E aí Deus me mostrou que isso era parte da mensagem da minha vida. He said, John, I've called you to turn the hearts of the fathers to the children, Ele disse: John, eu te chamei para tornar o coração dos pais aos filhos and the children to the fathers. e dos filhos aos pais. And you know, if you look at the world today, many of the problems that we face Se você olhar para o mundo hoje, vários dos problemas que a gente enfrenta are because people have not had the benefit of a mother or father. é porque as pessoas não tiveram o benefício de uma mãe ou um pai. You see, a mother gives us a sense of nurture. Vê, uma mãe dá pra gente o senso de cuidado. They make us feel secure and that we're wanted, Elas nos fazem sentir seguros e que nós somos queridos, that we're not here by accident. que não estamos aqui por acidente. And fathers give us a sense of our identity, E pais nos dão o senso de identidade, of who we are, de quem nós somos, that we're special, que somos especiais, that we have a history, que temos história, that we have a destiny to que temos fulfill. destino a cumprir. And that's why God has given us mothers and fathers, Foi para isso que Deus nos deu as mães e os pais, to make us feel secure and loved, para nos fazer sentirmos seguros e amados, so that we can step into our destiny. para que possamos avançar para o nosso Christ. destino em Cristo. So I want to call you to step into your destiny in two ways today. Então hoje eu quero te chamar para avançar para o seu destino de duas maneiras. To have the confidence to begin to become a spiritual father and mother, Para ter a confiança de começar a ser um pai ou mãe espiritual, or if you're younger, to become a son or daughter and find a spiritual mother and father. ou se você é mais jovem, para se tornar um filho ou filha e achar pais espirituais. Now, you know, when you get on an airplane, E sabe, quando você entra no avião, you listen to the speaker, você ouve no alto-falante. and the head air stewardess will say, "This is flight 77 to Foz do Iguaçu." E o piloto vai dizer, esse é o voo 7777 para Foz do Iguaçu. So I'm going to tell you what flight you're on today. Então eu vou te falar para que voo você tá hoje. What is our destination and how are we going to get there? Qual é o nosso destino e como que a gente vai chegar lá. We're going to address three questions. A gente vai responder 3 questões. The first is, what is a spiritual mother or father? A primeira é o que é um pai ou mãe espiritual. The second is, why do we need spiritual mothers and fathers? A segunda é por que nós precisamos de pais e mães espirituais. And the third is how to become a spiritual father or mother. E a terceira é como se tornar um pai ou mãe espiritual. So I want you to know where we're going. Então eu quero que você saiba para onde a gente está indo. Aren't you pleased? I'm so systematic. Vocês não estão felizes que eu sou tão sistemático? Now, if the Holy Spirit shows up, we'll be okay. Agora, se o Espírito Santo aparecer, vai estar de boa. Okay. Are you with me? Vocês estão comigo? Question number 1. Pergunta número 1. What is a spiritual mother or father? O que é uma mãe ou pai espiritual? And I'd like to read from 1 Corinthians E eu chapter quero 4, ler 1 Coríntios capítulo 4, verses 14 to 16. versos 14 e 15. He says, I'm not writing this to shame you. Okay, you want to read it in Portuguese? You just go ahead and read it, the whole thing, in Portuguese. That's fine. 1 Corinthians 4. Okay? Tá. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Okay. Now, the important verse here in the scripture. Oh, one more? Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Okay. So Paul makes the point here, you can have 10,000 guardians in Christ, but not many fathers. Paulo diz aqui que você pode ter 10.000 líderes em Cristo, mas poucos pais.
Friends, there are many people in your life Amigos, há muitas pessoas em suas vidas who are like guardians to you. que são como guardiões para vocês. They are encouragers, Eles te encorajam, they may be pastors talvez eles sejam pastores or teachers, ou professores, but there aren't many fathers or mothers. mas não há muitos pais e mães. Guardians are people who made a difference in our lives. Guardiões são pessoas que fazem a diferença na nossa vida. They're people that we remember and they've been good to us. São pessoas de quem a gente se lembra porque eles foram bons pra gente. But true fathers and mothers are very rare. Mas verdadeiros pais e mães são muito raros. And God uses these people to actually change the course of our lives. E Deus usa essas pessoas para realmente mudar o curso das nossas vidas. A father and mother actually inspires us to be more like Jesus. Pai e mãe, na verdade, inspira a gente a ser mais como Jesus. We want to imitate them, Você quer imitar eles. and we ask them to build into us. E nós pedimos que eles construam em nós. Now, I've known lots of leaders in the course of my life, Eu estive sob inúmeros líderes na minha vida, but very few would I call a father or mother to me. mas poucos eu chamaria de pai ou mãe. In fact, I could probably count the fathers and mothers in my life on two hands. Na verdade, eu poderia contar os pais e mães da minha vida em duas mãos. And I've met hundreds of wonderful Christian leaders. E eu conheci centenas de líderes cristãos maravilhosos. Now, the way I recognize a spiritual father or mother is this. Agora é assim que eu reconheço um pai ou mãe espiritual. I really want to learn from them, Eu realmente quero aprender com eles. and I'm willing to serve their vision. E eu estou disposto a servir a visão deles. I want to tell you a very important spiritual truth. Eu quero te contar uma verdade espiritual muito importante. You must learn to serve in the house of another before God gives you a house of your own. Você precisa aprender a servir na casa do outro antes de Deus te dar uma casa. So that's how I recognize a spiritual father or mother. Então é assim que eu reconheço um pai ou mãe espiritual. They are people who I want to follow. São pessoas que eu quero seguir, I want to serve in their house. eu quero servir a casa deles, I believe in what they're doing, eu acredito no que eles estão fazendo and I want to follow them even as they follow Christ. e eu quero seguir eles enquanto eles seguem Cristo. And that's what Paul said to his spiritual son Timothy. E foi isso que Paulo disse para o filho espiritual dele, Timóteo. He said, "Follow me as I follow Christ." Ele disse: me siga como eu sigo Jesus. Now, friends, we've answered this first question. What is a spiritual father or mother? Agora, amigos, a gente respondeu a primeira questão: o que é um pai ou mãe espiritual? They're a special person that God puts in our lives. São uma pessoa especial que Deus coloca na nossa vida. And if we place ourselves in relationship with that person E se a gente se colocar em um relacionamento com essa pessoa and are willing to serve their vision, e estiver disposto a servir a visão deles, then God accelerates our spiritual growth. então Deus acelera a nossa jornada espiritual. So friends, each of us have two choices. Então, amigos, a gente tem duas opções. We can try to grow on our own A and gente do our pode own tentar, thing, a gente pode tentar crescer sozinho, ser autossuficiente, or we can find a spiritual father or mother and grow very quickly. ou a gente pode achar um pai ou mãe espiritual e crescer muito rápido, Okay? certo? I want to ask a question. Quero te fazer uma pergunta. How many of you at the moment have a spiritual mother or father? Quantos de vocês agora têm uma mãe ou pai espiritual? Okay, that's good. That's very good. About 50, 60% of you. So I'm speaking to the right group. Isso é muito bom, são 50, 60% de vocês, então eu tô falando com o grupo certo. Now let's move on to the second question. Vamos para a segunda pergunta. Good, I'll speak slowly. Why do we need spiritual mothers and fathers? Por que nós precisamos de pais e mães espirituais? We need them for three reasons. A gente precisa deles por três motivos. The first is to follow the example of Jesus. O primeiro é para seguir o exemplo de Jesus. Do you know that Jesus was always submitted to his heavenly Father? Vocês sabem que Jesus sempre foi submisso ao seu Pai Celestial.
he said, I can do only what I see the Father doing. Ele fala, eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazer. He was the perfect son of a perfect father. Ele era o filho perfeito de um pai perfeito. In Philippians chapter 2, we read this. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Paul's letter to the Philippians. A carta de Paulo aos Filipenses. He said, Jesus didn't count equality with God as something to be grasped. Ele fala que Jesus não usou a equalidade dele com Deus para se gabar. But he took the form of a servant Mas ele tomou a forma de um servo and placed himself under the Father. e se colocou abaixo do Pai. So friends, being a son or daughter is to follow the example of Jesus. Então, amigos, ser um filho ou filha espiritual é seguir o exemplo de Jesus. And because Jesus placed himself under the Father, E porque Deus se colocou abaixo do Pai, the Father exalted Jesus o Pai exaltou Jesus and gave him a name above every other name. e lhe deu um nome sobre todo nome. So it's important to follow the example of Jesus. Então é importante seguir o exemplo de Jesus. Secondly, we need to learn to respect authority. Em segundo lugar, a gente precisa aprender a respeitar a autoridade. How many of us know that God is authority? Quantos aqui sabem que Deus é autoridade? And so we need to learn to place ourselves under the authority of people who God has placed over us. Então a gente tem que aprender a respeitar a autoridade das pessoas que Deus colocou sobre a gente. And the third reason that it's important to have a spiritual father or mother E o terceiro motivo pelo qual é importante ter um pai ou mãe espiritual is to guard against an independent spirit. é se guardar contra um espírito independente. Now I'm going to explain these things. Eu vou te explicar essas coisas. We know what Jesus' example was. A gente sabe qual era o exemplo de Jesus. So why do fathers and mothers teach us to respect authority? Então, por que os pais e mães ensinam a gente a respeitar a autoridade? Because we learn to submit when we place ourselves under the guidance of another human being. Porque a gente aprende a ser submisso quando se coloca debaixo da autoridade de outra pessoa. You see, there's a principle in the kingdom of God. Percebe? Tem um princípio no reino de Deus. Those who are in authority must be subject to authority. Aqueles que têm autoridade precisam estar abaixo de autoridade. So that means that regardless of what position you hold in the body of Christ, Isso significa que independente da posição que você tem no corpo de Cristo, God still calls us to be submitted to other people that he puts over us in life. Deus ainda nos chama para ser submissos a outras pessoas que Ele coloca sobre nós na vida. You see, even though I lead a network of ministries, Olha, apesar de eu liderar uma rede de ministérios, and I'm the senior minister of a church like this, e eu sou ministro sênior de uma igreja assim, and I am a leader of a coalition of apostolic leaders, e eu sou o líder de um grupo de líderes apostólicos na Austrália, I want to place myself under the authority of others. eu quero me colocar sob a autoridade de outras pessoas. I want to be accountable. Eu quero ser aconselhável. If I make a mistake, I would rather be corrected privately Se eu fizer um erro, eu quero ser corrigido pessoalmente. than to be disgraced publicly. Eu prefiro ser corrigido no privado do que sofrer desgraça ao público. You see, none of us are perfect. Percebe? Ninguém é perfeito. If you think you're perfect, it's an illusion. Se você acha que é perfeito, é uma ilusão. So we need people who we give permission to speak into our lives. Então a gente precisa de pessoas para quem a gente dê permissão para falar nas nossas vidas. And this is why we need fathers and mothers. E é para isso que a gente precisa de pais e mães. Now, hopefully we learn this in our biological families. Eu espero que vocês tenham aprendido isso em suas famílias biológicas. But some of us have had mothers and fathers who have not been good to us. Mas alguns tiveram mães e pais que não foram muito bons. Or maybe they've been abusive. Ou talvez eles tenham sido abusivos. Or maybe we haven't felt that they loved us or Ou wanted talvez a us. gente não sentisse que eles amassem ou quisessem a gente. And
And so maybe you found it difficult to submit to your biological mother or father. Então talvez você tenha sentido dificuldade em se submeter ao seu pai ou sua mãe biológicos. So first of all, we need to forgive our mother and father. Então, para começar, a gente tem que perdoar nossa mãe e nosso pai. Some of you here this morning need to actively forgive your mother or father. Alguns aqui, esta manhã, precisam ativamente perdoar seu pai e sua mãe. Because the chances are they've only done to you what was done to them. Porque provavelmente eles só fizeram com vocês o que foi feito com eles. But the good news is we have spiritual mothers and fathers A boa notícia é que a gente tem pais e mães espirituais, who can show us that it's safe to submit to their love. que vão nos ensinar que é seguro se submeter ao amor deles. So a mark of spiritual maturity Um marco de de maturidade espiritual is to make yourself accountable to spiritual authority. é se fazer aconselhável pelas pessoas que são espiritualmente maduras. I do it, we all need to do it. Eu faço, todo mundo precisa fazer isso. And the third reason is to guard against an independent spirit. A terceira razão é se guardar contra o espírito de independência. Do you know the enemy is telling a lie to a lot of people in Brazil? O inimigo está contando uma mentira para muita gente no Brasil. He's saying you need to be independent. Ele está dizendo que vocês precisam ser independentes. You need to do your own thing. Você precisa fazer as coisas sozinho. You are the center of the universe. Você é o centro do universo. What you do will not hurt anybody else. O que você fizer não vai atrapalhar ninguém. We need to guard our rights, Você tem que defender seus direitos, but we don't really have any responsibilities. mas você não tem responsabilidade nenhuma. So this is one of the lies that the enemy tells people in Brazil Essa é uma das mentiras que o inimigo conta para as pessoas no Brasil and in Australia. e na Austrália também. So we need to learn to submit to those who are in authority over us. A gente tem que aprender a se submeter àqueles que têm autoridade sobre nós. And the same is true in the workplace. E o mesmo é verdade no trabalho. Now, I want to talk for a moment about 5 areas of governance that God has placed in the world today. Eu quero falar um pouquinho sobre 5 áreas de governo que Deus estabeleceu no mundo. 5 areas of authority. 5 áreas de autoridade. The first is the individual. A primeira é a do indivíduo. Have you ever stopped to think you are responsible for yourself? Você já parou para pensar que você é responsável por você mesmo? If you fail, you can't blame anybody else. Se você falhar, você não pode culpar mais ninguém. God wants us to be responsible for our own lives. Deus quer que nós sejamos responsáveis pelas nossas próprias vidas. And this is called being self-governing. E isso é chamado de ser autogovernado. If you fail or you miss out on something, you can't say, "Oh, they made me do it." Se você falhar ou você perder alguma coisa, você não pode simplesmente falar, eles me fizeram fazer isso. Because you have the ability to change the course of your own life. Porque você tem a habilidade de mudar o curso da sua própria vida. And this is why self-discipline is one of the fruit of the Spirit. E é por isso que a autodisciplina é um dos frutos do Espírito. Some of you here this morning are very self-disciplined. Alguns aqui essa manhã têm muita autodisciplina. It's easy for you to stay focused, É fácil para você se focar. but others of us get distracted. Mas outros aqui se distraem. You know, there are 3 reasons why people don't achieve what God wants for them. Sabe, existem 3 motivos para as pessoas não conseguirem o que Deus tem para elas. And the answer is in the parable of the sower. E a resposta para isso é na parábola do semeador. Remember, the seed fell on 3 types of ground? Lembra, a semente caiu em 3 tipos de solo. It fell on the shallow soil, the hard path, Caiu no solo raso, no caminho duro. and the enemy came and picked off the seed before it could get any roots. E o inimigo veio e tirou a semente antes de criar raiz. That speaks of the devil, the enemy, Isso fala do diabo, o inimigo, and deception. e da decepção. Deception, or being deceived by lies, will keep you from accomplishing your goals. Ser enganado por mentiras vai te impedir de alcançar seus objetivos. So watch out for deception.
Então, cuidado com as mentiras. And the way we can tell truth from deception E o jeito que a gente pode discernir a verdade da mentira é a Bíblia. is to know the Word of God, É saber a palavra de Deus. because God's Word is the truth. Porque a palavra de Deus é a verdade. Okay? The second type of seed fell among the rocky soil. A segunda semente caiu no solo pedregoso. What is the rocky soil? O que é o solo pedregoso? The rocky soil says that the seed started to grow, but then it hit rocks. As sementes começaram a crescer, mas aí atingiram as pedras. And that speaks of discouragement. Isso fala de desencorajamento. How many of you have faced something discouraging Quem in the aqui já last week? passou por algo que te desencorajou na última semana? Some people say, "Oh, I prayed to God for this, but He didn't answer my prayer." Talvez você diga, eu orei a Deus por isso e Ele não respondeu minha oração. Well, maybe you prayed for something that wasn't good for you. Talvez você orou por algo que não era bom para você. So see, people get discouraged. That's another reason why they get off the track. Percebe? As pessoas ficam desencorajadas. Esse é outro motivo para elas saírem do trilho. And the third type of reason people don't bear fruit E a terceira razão para as pessoas não darem fruto is when the seed fell among the thorns. é quando a semente cai nos espinhos. And it said because of the cares of life and the problems of life, the seed doesn't grow. Isso diz que por causa dos problemas da vida e das preocupações da vida, a raiz não cresce. And that is talking about distractions. Isso quer dizer distrações. So distractions come in many forms. As distrações vêm em muitas formas. And I think it's very wonderful the stand that your pastors are taking in this church. E eu acho muito maravilhoso o passo que os seus pastores estão dando nessa igreja. That if you are dating, you not get into a heavy physical relationship with the opposite sex. Se você está namorando, você não vai entrar numa relação física com o sexo oposto. Amen? Because I know boyfriends and girlfriends can be a real distraction. Porque eu sei que namorados e namoradas podem ser uma distração muito real. Because once your heart gets involved, your head goes out the window. Porque uma vez que seu coração começa a mandar, sua cabeça vai embora. So watch out for these three things. Então cuidado com essas três coisas. Deception, discouragement, distractions. Mentira, desencorajamento e distrações. And this is why we need spiritual mothers and fathers É para isso que nós precisamos de mães e pais espirituais. who can help us avoid the pitfalls of life Eles podem nos ajudar a evitar os baixos da vida. and help us guard against an independent spirit. E vão nos ajudar a fugir do espírito de independência. So we're talking here about personal governance. Então a gente está falando aqui de autogoverno. The second realm of authority is the family. O segundo modo de autoridade é o da família. Yes, God has placed the family as an authority in our lives. Deus colocou a família como uma autoridade na nossa vida. And until we marry, we are technically accountable to our mother and father. E até a gente se casar, a gente é tecnicamente submissa à mãe e ao pai. You can move away from home, you can move to another city, you can get an apartment, but you still, under God, need to be submitted to your mother and father. Você pode se mudar, você pode ir para outra cidade, pode comprar seu próprio apartamento, mas diante de Deus você continua sendo abaixo dos seus pais. And that's one of the reasons why God gave us the fifth of the 10 commandments. E foi um dos motivos esse, porque Deus nos deu o quinto dos 10 mandamentos. It's a commandment with a promise. É um mandamento com uma promessa. It says to honor your father and mother, Fala para honrar pai e mãe, that your days may be long para que seus in the dias land that God is giving you. para que seus dias sejam longos na terra que Deus te vai dar. So the family is the second area of authority. Então a família é a segunda área de autoridade. The third area of authority we call voluntary associations. A terceira área de autoridade a gente chama de associações voluntárias. Now we have many voluntary associations in life. A gente tem muitas associações voluntárias na vida. One is clubs that we join.
Uma é os clubes que a gente participa. Maybe it's a sporting club or a music club. Talvez seja um clube de esportes ou um clube de música. And all clubs have rules, E todos os clubes têm regras, right? certo? So if you're a part of a club, you say, I will submit to the rules of the club. Então, se você é parte de um grupo, você fala, eu vou me submeter às regras do grupo. Another voluntary association is who we work for, Outra associação voluntária é para quem a gente trabalha, who you're employed by. de quem você é empregado. So God wants us to submit to our bosses Deus quer que a gente se submeta aos nossos chefes, because they have authority to ask us to do certain things. porque eles têm autoridade para mandar a gente fazer algumas coisas. So believe it or not, God has actually put bosses in our lives Então, acredite ou não, Deus colocou chefes na sua vida to help make things go smoothly in the company we work for. para ajudar as coisas a darem certo na companhia que a gente trabalha. The fourth, so that's voluntary associations. Então, isso são associações voluntárias. They're places that we choose to join or choose to work for. São lugares que a gente escolhe fazer parte ou trabalhar. The fourth area of authority in the world A quarta área de autoridade no mundo is the government, é o governo, the police, a polícia, the parliament, o parlamento, the lawmakers, the lawmakers, the makers of the law. os legisladores. Believe it or not, God has given politicians favor. Acredite ou não, Deus está abençoando os políticos. So in Romans 13, God says no one can be in authority except God allows them to be there. Então, em Romanos 13 fala que ninguém tem autoridade a não ser que Deus tenha dado autoridade. So it's important to obey the laws. Então, é importante obedecer às leis. If we don't obey the laws, we end up in jail, Se a gente não obedecer às leis, a gente vai para a prisão. or we pay a penalty, a fine, a Ou a gente financial paga fine. uma multa. But the fifth area of authority is the church. Mas a quinta área de autoridade é a igreja. Are you with me Vocês estão so comigo? far? First area of authority is personal A primeira responsibility. área de autoridade é a responsabilidade pessoal. Second area of authority is the family. A segunda é a família. Third area of authority is your job or voluntary associations. A terceira área é seu trabalho, suas associações The voluntárias. fourth is the A quarta é government. o governo. Yeah. Government. And the fifth is the church. E a quinta é a igreja. Now the church doesn't have the authority to arrest you A igreja não tem poder para te prender or to make you pay a fine. ou para te fazer pagar uma multa. But the authority the church have is voluntary authority. Mas a autoridade que a igreja tem é uma autoridade voluntária. When I speak as a pastor or a spiritual father, Quando eu falo como pastor ou pai espiritual, I only have the authority that people wish to give to me because they fear God. eu só tenho a autoridade das pessoas que me dão autoridade porque temem a Deus. So we need to know that when your pastors speak to you, Ederson and Chris, and the other leaders in the church, they speak as people with spiritual authority. Então você precisa saber que quando os pastores Ederson e Chris ou os líderes da igreja falam com você, eles falam como autoridades espirituais. And Hebrews 13:17 says this: E Hebreus 13:17 fala o seguinte: Obey your leaders and submit to their authority. obedeça aos seus líderes e se submeta à autoridade deles. They stand watch over you as people who must give account. Eles estão sobre você, te vigiando, e são pessoas que você deve aceitar os conselhos. Obey them so that their work may be a joy and not a frustration, Obedeça a eles para que o trabalho deles seja uma alegria e não uma frustração. because that would be of no benefit to you. Porque isso não traria benefício para você. So what people don't realize often in the church Então, o que as pessoas às vezes não percebem na igreja is if you support the vision of your pastors, é que se você apoiar a visão dos seus pastores, you will be blessed. você será abençoado. If you want to be independent and do your own thing, Se você quer ser independente, fazer as coisas do seu jeito, the church will not be unified. A And igreja things não will vai not go well ser- for you. a igreja não vai ser unificada e isso não vai ser bom para você. So this is all to illustrate
why we need fathers and mothers. Então isso é tudo para ilustrar por que a gente precisa de pais e mães. To follow the example of Jesus, Para seguir o exemplo de Jesus, to teach us respect for authority, para nos ensinar respeito à autoridade, and to guard against the independent spirit. para guardar contra o espírito de independência. Now, are you still with me? Vocês ainda estão comigo? We're going to answer the third and final question. A gente vai responder a terceira e final pergunta. How do we become a spiritual father or mother? Como nós nos tornamos pais e mães espirituais? Or what do we look for in how we relate to a spiritual father or mother? Ou como procurar e como se relacionar com o pai ou mãe espiritual? Now listen very carefully. Agora ouça com atenção. This is so simple, it's difficult. É tão simples que é difícil. You become a father or mother by first being a son or daughter. Você se torna pai ou mãe, primeiro sendo filho ou filha. If you voluntarily place yourself under a spiritual father or mother, Se você voluntariamente se colocar abaixo de um pai ou mãe espiritual, as a son or daughter, como filho ou filha, God will change you gradually, Deus vai te mudar gradualmente and you will become a father or e mother. você se tornará um pai ou mãe. Now we see this all through life. We see it in our families. A gente vê isso através da vida, a gente vê isso na nossa família. How many of you here this morning didn't start out life as a child? Quem aqui hoje de manhã não começou a viver como criança? Of course we all started as children. Todo mundo começou a viver como criança. And we were all sons and daughters, weren't we? E todo mundo era filho ou filha, não era? But as you grow up, Mas conforme você cresceu, eventually you mature eventualmente você amadureceu. and you become more confident to become a father or mother. Você ganhou confiança para ser pai ou mãe. It's the same way in the kingdom of God. É da mesma forma no reino de Deus. All good spiritual mothers and fathers Todos os bons pais e mães espirituais start as sons and daughters. começam como filhos e filhas. So we see this in the Apostle Paul A gente vê isso no apóstolo Paulo, because he had a spiritual father, porque ele tinha um pai espiritual. and his name was Barnabas. E o nome dele era And you know Barnabé. what Barnabas means? Vocês sabem o que isso significa? Son of encouragement. É um filho de encorajamento. So that's something to look for in a father or mother. É uma coisa para você procurar no seu pai ou mãe. Someone who wants to encourage you. Alguém que quer te encorajar. And that's the easiest part to take from a spiritual father or mother. E essa é a parte fácil de receber do pai ou da mãe. But Paul said encourage, Mas Paulo fala encoraje, correct, corrija, and rebuke. 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 Correct. Now, not correct. What would you say? Rebuke. Admonish. To say, no, you're wrong. Stop it. Exortar. Rebuke them. Sorry. Good example. So, fathers and mothers don't just encourage us all the time, Então, pais e mães não só encorajam a gente o tempo but we todo, give them the authority to correct us if we're wrong. mas a gente dá a eles a autoridade de nos corrigir se a gente estiver And if errado. we still don't get it, E se a gente ainda não entender, to rebuke us para esquecer a palavra de and novo, say, stop it. exortar a gente e falar, para! Stop it. Sounds like you're driving out a demon. Parece que tá expulsando o demônio, né? Now, I want to finish my message today Eu quero terminar minha mensagem hoje by talking about 5 qualities of a mother or father. falando de 5 qualidades do pai ou da mãe. How do you become a spiritual mother or father? Como você se torna um pai espiritual ou uma mãe espiritual. What do we look for in a father or mother? O que a gente procura num pai ou mãe espiritual? Well, the first thing we look for is the heart of Father God. A primeira coisa que a gente procura é o coração do Pai Deus. Any true spiritual father or mother Qualquer verdadeiro pai ou mãe espiritual is going to reflect the father heart of God to us. vai refletir o coração de Deus Pai para nós. Amen? Amém? And what does the father heart of God look like?
E como que é o coração do Pai? Well, there's a scripture that I think comes as close as anything to describing it. Tem um versículo que eu acho que chega perto de descrever isso. How many of you know about the love chapter? Quantos de vocês conhecem o capítulo do amor? 1 Corinthians 13. 1 Coríntios 13. Okay? Now, if I just read this, can you just, it's in short phrases. Right. Okay? Love is patient. O amor é paciente. Love is kind. O amor é gentil. It does not envy. Ele não inveja. It does not boast. Brag. Ele não se gaba. It is not proud. Ele não se orgulha. It is not rude. Ele não é rude. It is not self-seeking. Ele não procura pelas coisas que agradam só a ele. It is not easily angered. Ele não fica bravo facilmente. It keeps no record of wrongs. Ele não se lembra das coisas erradas. Love does not delight in evil, O amor não gosta da maldade, but rejoices in the truth. mas ele se alegra com a verdade. It always trusts, Ele sempre confia, always hopes, sempre espera, always perseveres. sempre persevera. Love never fails. O amor nunca falha. Now that is the heart of Jesus for Esse é you o and me. coração de Jesus para você e para mim. And that's the heart of a true spiritual father or mother. E esse é o coração de um verdadeiro pai ou mãe espiritual. But here's the key. E aqui é a chave. You can't just say, I'm going to start acting like this. Não dá para você dizer, eu vou começar a agir assim. I'm going to tell you a huge secret. Vou te contar um grande segredo. This is the key to learning to love in this way. Essa é a chave para aprender a amar desse jeito. It's letting God love you. É deixar Deus amar você. The reason I say this is in 1 John 4:19. 1 João 4:19. It says, we love because he first loved us. Diz: a gente ama porque ele nos amou. So our ability to love others Então a nossa habilidade de amar is directly related to how much we've allowed God to love us. está diretamente ligada ao quanto nós deixamos Deus nos amar. So my question to you is this: Então minha pergunta para você é a seguinte: are you letting God love you? você está deixando Deus te amar? How much time do you spend with God and just ask him to love up on you? Quanto tempo você passa com Deus só pedindo para ele derramar amor em você? When was the last time you asked God to just show you how kind he was to you today? Qual foi a última vez que você só pediu para Deus te mostrar o quanto ele foi gentil com você durante o dia? How he protected you? O quanto ele te protegeu? How he didn't treat you as your sins deserve? Como ele não te tratou como os seus pecados mereciam? So this is the first quality to look for, Essa é a primeira qualidade para procurar. the heart of a father, O coração do Pai, the heavenly Father. o Pai do céu. Now the second lesson I've learned A segunda lição que eu aprendi is we need to know who are our sons and daughters and who are not. é que a gente precisa aprender quem são nossos filhos e filhas e quem não são. Sometimes you will really be attracted to somebody Às vezes você vai ser muito atraído por alguém and think they are a son or daughter to you. e achar que ele é um filho ou uma filha para você. Or you will be attracted to someone and you think they'd make a good mother or father. Ou você vai ser atraído por alguém achando que essa pessoa vai ser um bom pai ou uma boa mãe. So one of my biggest mistakes in life Então, um dos meus maiores erros na vida was trying to make people sons or daughters who really didn't look at me that way. foi tentar fazer das pessoas meus filhos e filhas quando elas não me viam desse jeito. Who I really wanted to build into, Pessoas em quem eu queria construir, but they weren't attracted to me in that way. mas elas não foram atraídas por mim desse jeito. So I want to just read a few qualities of a son versus an orphan. Então eu quero ler para vocês algumas qualidades de um filho versus um órfão. We need to ask ourselves, do I have the heart of a son or the heart of an orphan? Nós precisamos nos perguntar, eu tenho o coração do filho ou o coração do órfão? So just bear with me and I'm going to read this list. Então fica acompanhando comigo que eu vou ler essa lista.
Sons build the house. Filhos constroem a casa. In other words, in the case of this church, Em outras palavras, no caso dessa igreja, I've been watching many of you serving today. eu vi muitos de vocês servindo hoje. You serve in music, Você serviu na música, you serve in hospitality, vocês serviram na you serve hospitalidade, in dancing, vocês serviram na dança, you serve in food preparation, vocês serviram preparando comidas, you serve in greeting people at the door. vocês serviram ao cumprimentar as pessoas na porta. You're wonderful because you're building this house. Vocês são maravilhosos porque estão construindo essa casa. But an orphan, on the other hand, Órfão, por outro lado, serves in the house only out of duty, só serve na casa por dever. doing only what they have to do. Só faz o que tem que fazer. So you see the difference? Vem a diferença? Some people serve and build the house because they want to. Algumas pessoas servem e constroem a casa porque elas querem, Others do it because they have to. outras fazem porque elas têm que fazer. And they're always complaining. E sempre reclamam. Sons hold the father's vision Filhos têm a visão do pai, as their own. como se fosse a sua. And they seek to accomplish the father's vision. Eles querem realizar a visão do pai. Orphans serve only the part of the vision that they like. Os órfãos só servem a parte da visão que eles gostam. Sons speak by using family language. Os filhos usam a linguagem da família. They say we, our, Eles us, falam nós, nosso, a gente, one another. outro. Orphans use individual terminology. Os órfãos usam terminologia de indivíduo. Me, Eu I, de novo, né? my, Meu, mine. as coisas minhas. So you see, they're very self-centered. Eles são bem autocentrados. So Jesus said, out of the abundance of the mouth, the heart speaks. Jesus fala que é do que tem no coração que a gente fala. Now, sons build into others and want to pass their baton on to them. Filhos constroem uns nos outros e querem passar o bastão para eles. Orphans keep people dependent on them Os órfãos mantêm as pessoas dependendo deles and will not pass on their baton to anybody e não querem passar o bastão para ninguém, because they're afraid they'll lose their position. porque têm medo de perder a posição. Sons focus on serving and the well-being of the people. Filhos se focam em servir e no bem-estar das pessoas. Orphans focus on appearances and how to look good. Os órfãos focam nas aparências e em como parecer estar bem. Sons are transparent. Filhos são transparentes. They share their inner thoughts and feelings. Eles compartilham o que estão pensando, o que estão sentindo. They're an open book. São um livro aberto. Orphans keep secrets, Órfãos têm segredos. and they only share what they want you to know. E eles só compartilham o que querem que você saiba. Sons are secure and will receive correction. Filhos são seguros o suficiente para receber a correção. Orphans become very defensive when they're corrected Órfãos ficam na defensiva quando são corrigidos. because they see correction as rejection and they blame others. Porque eles veem a correção como rejeição e tendem a culpar os outros. Sons have a stake in the family business, Filhos têm um papel no negócio da família and they know they have an inheritance. e sabem que têm uma herança. Orphans look for sundown and a paycheck. Os órfãos esperam o pôr do sol para poder sair e receber o pagamento. And finally, sons stay put under fire. E finalmente, os filhos continuam sob o fogo. And orphans look for greener pastures. E os órfãos saem para procurar pastos melhores. So how many people have you seen who go from church to church to church to church and they never put down roots? Quantas pessoas você vê que vão de igreja para igreja para igreja e nunca enraizam? One little thing goes wrong or they get corrected, they're out the door. Uma coisinha dá errado ou eles são corrigidos, eles vão embora. So we need to ask ourselves, do I have the heart of a son or the heart of an orphan?
Então a gente precisa se perguntar, eu tenho o coração do filho ou o coração do órfão? Important question. É uma pergunta importante. The third thing, we're just about finished, A terceira coisa, a gente já vai acabar, is know what your baton looks like. é saber como que é o seu bastão. We need to ask ourselves, what do I have that's worth passing on to somebody else? A gente tem que se perguntar, o que que eu tenho que vale passar para as outras pessoas? What are the lessons I've learned in life? Quais são as lições que eu aprendi na vida? What are the key scriptures that have really changed my life? Quais são os versículos-chave que mudaram minha vida? What do I have to pass on to somebody else that comes not from my head, but from my heart? O que que eu tenho para passar para as outras pessoas que não vem da minha cabeça, mas do meu coração? Now, I'm going to give myself as an example. Eu vou me usar como exemplo. This is what I try to pass on to others, É isso que eu tento who are passar my para os sons and outros, daughters. para os meus filhos e filhas. The first thing I shared with you is my testimony A primeira coisa que eu compartilhei com vocês foi meu testemunho. of seeing Jesus, Eu vi Jesus. because people want to know why you've decided to follow Jesus. Porque as pessoas querem saber por que que você decidiu seguir Jesus. Now, maybe you haven't had a vision of Jesus, Talvez você não tenha tido uma visão de okay. Jesus, tudo bem. but there was some time in your life when God became real to you. Mas teve um ponto na sua vida que Deus se tornou real para você. Nobody else can say that that is wrong Ninguém mais pode dizer que isso está errado, or that it's not important, ou que não é importante. but people need to see why we follow As Jesus. pessoas precisam ver por que que você segue Jesus. Secondly, and I'm going to talk about this tonight Em segundo over lugar, at Rogerio and Estella's church, e eu vou falar sobre isso hoje à noite na igreja do Rogério e da Estela, we need to share the biblical worldview. a gente precisa compartilhar a visão de mundo bíblica. What is the biblical worldview? Qual é a visão de mundo bíblica? It's what the Bible says about what is right and wrong. É o que a Bíblia diz que é certo e errado. And we live in a time when many people do not know the biblical worldview. E a gente vive num tempo em que muita gente não sabe a visão de mundo bíblica. You see, the world teaches that there are many ways up the mountain. O mundo te ensina que existem muitos caminhos até o topo da montanha. That there are many gods, but they're just called by different names. Que existem muitos deuses, eles só são chamados por nomes diferentes. They say that Buddha and Muhammad and Krishna are the same as Jesus. Eles falam que Buda e Mohammed e Krishna são a mesma coisa que Jesus. That's not what the Bible teaches. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No man comes to the Father except through me. Nenhum homem chega ao Pai a não ser por mim. É Jesus. We need to teach the moral law of God. A gente precisa ensinar a lei moral de Deus. That it's not okay for a man to sleep with a man, Que não é ok um cara dormir com outro cara. or a woman to sleep with a woman, Ou uma mulher dormir com outra mulher. or to go out and sleep with people who you're not married to. Ou sair e dormir com pessoas com quem você não está casado. You see, Jesus said, I've come not to abolish the law, but to fulfill it. Percebe? Deus falou que ele veio não para abolir a lei, mas So- para cumprir ela. I would urge you to reread the Sermon on the Mount, Eu vou pedir para você reler o Sermão da Montanha, which is Matthew 5 through 7. que é Mateus 5 a 7. Because in the Sermon on the Mount, Porque no Sermão da Montanha, Jesus teaches the Ten Commandments through the New Covenant, Jesus ensina os 10 mandamentos através do novo pacto, through the lens of the New Covenant. pelas lentes da nova aliança. We need to tell people, part of my baton is how to move in the power of the Holy Spirit. A gente precisa falar para as pessoas, o meu bastão é como se mover no poder do Espírito. You see, we need to be people of word and spirit. A gente precisa ser pessoas de palavra e de espírito. Paul said, I didn't come to you with wise and persuasive words, Paulo diz, eu não vim aqui com palavras persuasivas, but with demonstrations of the Spirit. mas com demonstrações do Espírito, do poder.
So this morning I'm doing a lot of teaching. Então essa manhã eu estou ensinando várias coisas. But if God told me to go out and start prophesying over you, Mas Deus me falou para sair e começar a profetizar sobre vocês. I could step into that river Eu posso pisar nesse rio, because prophecy is like a river. porque a profecia é como um rio. It's always flowing. Está sempre fluindo. The power of God is always flowing. O poder de Deus está sempre fluindo. But there's a time to focus on the word Tem uma hora para focar na palavra. and a time to move in the spirit. Tem uma hora para se mover no espírito. So that's a part of what I teach people. Então isso é parte do que eu ensino. How do you prophesy? Como profetizar, How do you pray effectively in healing? como orar e as pessoas serem curadas, How do you cast out demons? como expulsar demônios, How do you discern between the flesh and an evil spirit? como discernir entre a carne e um espírito maligno, How do you receive words of knowledge? como receber palavras de conhecimento, How do you speak words of wisdom? como ter palavras de sabedoria. What does it mean to hear the voice of God? O que significa ouvir a voz de Deus? You see, we need both Percebe? A gente precisa das duas coisas. word and spirit. Palavra e espírito. Don't think for a moment that because I'm teaching this morning Não pense por um momento que porque eu estou ensinando essa manhã, that we don't move in the power of the spirit. que a gente não vai se mover no poder do espírito. But I do what I see the Father doing, Mas eu faço o que eu vejo o Pai fazer. and so must we all. E assim todo mundo devia fazer. And finally, what I tell people, a part of my baton, E finalmente o que eu falo para as pessoas, além do bastão, is the lessons I've learned from pain, são as lições que eu aprendi na dor, from making mistakes, de fazer erros, and the lessons I've learned from success. e as lições que eu aprendi no sucesso. Because we need to be honest. Porque nós precisamos ser honestos. We learn most of our lessons through trial and error. A gente aprende a maioria das nossas lições através In other words, through suffering and through making mistakes. dos erros. I could give you 3 or 4 sermons on the suffering that Elaine and I have been through. Eu posso te contar uns 3 ou 4 pregações sobre os sofrimentos que eu e a Elaine passamos. And I want to tell you this important lesson. E eu quero te contar essa lição importante. The more responsibility you carry in the kingdom of God, Quanto mais responsabilidade você carrega no reino de Deus, the more God will have to put your flesh to death. mais Deus vai ter que colocar sua carne para morrer. Sometimes He does it through tragedy, Às vezes é por meio de tragédia, sometimes through sickness, através de doença. sometimes by people breaking your heart, Às vezes as pessoas quebram seu coração. sometimes by people you've trusted betraying you. Às vezes são pessoas que você confia e te traem. That's a big one. Essa é das fortes. Betrayal. Traição. Is there anyone here who's never been betrayed? Alguém aqui nunca foi traído? We have to learn to deal with betrayal A gente tem que aprender a lidar com a traição. and to remember Romans 8:28 Lembrar de Romanos 8:28. that all things Que work todas as together for coisas good. cooperam para o bem. All things work together for good Todas as coisas cooperam para o bem. for those who love God Para aqueles que amam a Deus. and have been called according to His purposes. Foram chamados para o seu propósito. So you need to know what your baton looks like. Você precisa saber o que é o seu bastão. Just be honest and tell your story, Só seja honesto e conte a sua história. the lessons you've actually learned. As lições que você aprendeu de verdade. There are dozens of men and women and teenagers who want to hear your story. Há dezenas de homens e mulheres e adolescentes que querem ouvir a tua história. Number 4, Número 4. we need to know when to be a father Precisamos saber quando ser um pai and when to be a general. e quando ser um general. We need to know when to invite people Precisamos saber quando convidar as and be pessoas very gentle to them and pastoral, e ser gentil e pastoral com elas. and when to be straight E quando ser direto, and confront confrontar and to speak the truth in love. e falar a verdade em amor. Many of my greatest mistakes in life Muitos dos meus grandes erros na vida was being a father when I should have been a general, foi ser um pai quando eu devia ter sido um general.
or being a general when I should have been a father. Ou ser um general quando eu devia ter sido um pai. So we need to know when we say, come, let us reason together. Então a gente precisa saber quando a gente tem que falar, vem, vamos resolver isso junto. And when to say, thus saith the Lord. Thus says the Lord. E quando saber, é isso que Deus fala. Okay, and the final part of being a father or mother E a parte final de ser um pai ou mãe is know when to hold on to your baton é saber quando segurar o seu bastão and when to let go of it. e quando deixar ir. When is it not right to pass on your baton and when should you pass it? Quando não é certo passar o bastão e quando você deve passar. Let me tell you another little secret. Vou te contar outro segredinho. Timing is every bit as important as knowing what to do. O tempo é tão importante quanto saber o que fazer. Timing is everything. O tempo é tudo. When an airplane takes off on a runway, Quando avião decola, I remember years ago at Congolus Airport. Is eu me it lembro. Congolus? So what's called Congolus? Congolus Airport? Eu me lembro anos Con- atrás Congolas. que eu vim pro aeroporto de Congonhas. An airplane, when it was landing, couldn't get stopped because the runway was wet. E quando o avião estava aterrissando, ele não conseguia parar porque estava molhado. And so it ran into the buildings at the end of the runway. Então a gente saiu escorregando até os prédios no fim da estrada. And many people were killed. E muitas pessoas morreram. Do any of you remember that accident? Alguns de vocês lembram disso? Okay. So that's what happens when you wait too long. Eles não estavam. Eu não entendi. Tá. Se o avião não age rápido o suficiente, ele atinge os prédios no fim da estrada. If you wait too long to hand over what you've been given, Se você esperar demais para entregar o que você tem, you will miss your moment of opportunity. você vai perder o momento, a oportunidade. The other problem with an aircraft is taking off too quickly. Outro problema do avião é decolar rápido demais. And if an aircraft takes off too quickly, it goes up and it stalls and comes back down. Se ele decolar rápido demais, ele sobe e aí ele cai. So that means passing on your baton too quickly Isso to somebody significa else. que passar o seu bastão rápido demais para alguém. I have a pastor friend in Perth who passed on his baton too quickly to his successor. Como eu tenho um pastor amigo em Perth que passou o bastão rápido demais para o sucessor. And the young pastor who took over has tried to take the church in a very different direction. E o pastor jovem que pegou o controle tentou É. levar a igreja para uma direção completamente diferente. And it's been a disaster. E tem sido um desastre. So remember, timing is everything. Então lembra, timing é tudo, ou tempo. So Tempo é tudo. putting it all together, Então juntando tudo, are you still awake? vocês ainda estão acordados? God has called all of us to be either a mother or father or son or daughter. Deus chamou cada um de nós para ser pai, mãe, filho ou filha. And he's saying now is the time to step into your destiny. E ele está dizendo, esse é o momento de ir para o seu destino. Don't wait. Não espera. Don't leave the entire job to your pastors. Não deixe o trabalho todo para os seus pastores. God is raising up millions of spiritual fathers and mothers in the body of Christ. Deus está escolhendo milhões de pais e mães espirituais no corpo de Cristo. Because it's so important that the hearts of the fathers be turned to the children. Porque é muito importante que os corações dos pais se tornem aos seus filhos. And if the hearts of the children then turn back to the E fathers. que os corações dos filhos tornem de volta para os pais. So in any relationship, someone needs to take the first step. Então, em qualquer relacionamento, alguém tem que dar o primeiro passo. Now many of you here today are spiritual mothers and fathers. Eu sei que muitos aqui hoje são pais e mães espirituais. Some of you know exactly what I'm talking about, Alguns de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. and for others I'm challenging you to step into that. E para os outros, eu estou desafiando vocês a fazer parte disso. So I'm going to pray now,
Então eu vou orar for agora an anointing, para unção, for an increase para aumentar in the grace of God, a graça de Deus, for you who are spiritual mothers and fathers to step into that, para que vocês que são pais e mães espirituais avançarem, and those of you who are sons and daughters to find the right father and mother. e os que são filhos e filhas acharem o pai e a mãe certos. And I've given this message today because this is one of the key principles that God is bringing to the body of Christ now. E eu trouxe essa mensagem hoje porque esse é um dos princípios fundamentais que Deus está trazendo para o corpo de Cristo hoje. Jesus told a parable Jesus contou uma parábola of the wheat and the weeds. The wheat and the tares, the wheat and the weeds. trigo e erva daninha, é isso? Joio, Okay. joio, trigo. Tá And the bom. moral of the parable is this: E a moral da parábola é essa: good and evil grow side by side. bem e mal crescem juntos. Good gets better, O bem é melhor, evil gets worse. o mal vai se dar mal. You don't have to look very far to see how much evil is getting worse. E você consegue ver que o mal está caindo. But what I'm talking about builds into the body of Christ, so good gets better. E isso que eu estou falando é para agir no corpo de Cristo para que o bom cresça mais. But you need to step up Mas você precisa se posicionar into your destiny. no seu destino. Because this fellowship, this church, has a destiny. Porque essa igreja, essa comunidade tem um destino. You are a lighthouse. Vocês são um farol. We sang the song about the A lighthouse. gente cantou a música sobre isso. And Jesus said in Matthew 5, let your light shine. E Jesus fala em Mateus 5, deixa a tua luz brilhar. A city on a hill cannot be hidden. Uma cidade em cima de uma colina não pode ser escondida. Let your light shine so people will see your good deeds Deixa a tua luz brilhar para as pessoas verem seus bons atos. and give glory to your Father in heaven. E para que elas deem glórias ao seu Pai que está no céu. I believe in you. Eu acredito em vocês. I believe in your leaders. Eu acredito nos seus líderes. I believe this church has an incredible destiny. Eu acredito que essa igreja tem um destino incrível. I believe God's given you everything you need. You don't have to be a big church. Eu acredito que Deus está te dando tudo o que você precisa. Isso aqui não precisa ser uma igreja grande. You know, the position of influence is greater than the position of power. Sabe, a posição de influência é mais importante que a de poder. Hallelujah. God always says, one puts 1,000 to flight, two puts 10,000 to flight. Deus sempre me diz que coloca 1.000 pessoas para voar. 2 colocam 10.000 pessoas para voar. So I urge you, as your brother from Australia, Então eu encorajo vocês, como seu irmão da Austrália, step into your destiny of fulfilling Malachi 4. se posicionem no seu destino para cumprir Malaquias. And you will influence churches right across Brazil E vocês vão influenciar as outras igrejas no Brasil inteiro and even further. e até mais longe. So I look forward to seeing all of you in Australia next year. Então eu estou ansioso para ver todos vocês na Austrália no que vem. Amen? Amém? Let's all stand. Vamos ficar de pé.